Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Vamos hoje com mais uma estreia em dose dupla, corrida e aventura. Está no ar mais um episódio de História. Esse é o episódio 99, então vamos com duas edições do ano de 1999. Nintendo World 9 e 10, abril e maio desse ano que antecedia o fim do mundo. Na primeira, o Nintendo 64 corre a 1000 km por hora, é o Star Wars Racing. Tem as aventuras do Fusca e mais um monte de jogo de corrida. No meio disso, sobra um pouco de porrada com o primeiro Smash Bros. Ele dá as caras para tomar um tapão daquela mão gigante. O bom dessa revista era que sabiam usar essa exclusividade para trazer os assuntos que seriam os normais do mês e também as coisas que, se não fosse desse jeito, não apareceriam. Como na primeira matéria, que foi com o executivo da Nintendo chamado Ken Lobb. Ele era uma figurinha que estava em todas nessa época. Ele e o Shigeru Miyamoto, lá no canto da outra página, vieram falar o que a Nintendo vai aprontar nos próximos meses. Primeiro no lado americano. Vamos tirar as partes que são não posso comentar sobre isso e outras respostas do tipo que se poderia esperar de algum executivo. Só sobrou falar bem do Perfect Dark, que eles já vão lançar, que vai ter o jogo do Conker, que não foi cancelado ainda e vai ficar muito bom. E ainda vão levantar a bola pro 64 Disk Drive, que estava aí na fila sendo desenvolvido e adiado e desenvolvido e adiado de novo e assim por diante. No lado japonês, o Shigeru Miyamoto foi bem mais breve, e achei que tem como maior ponto ele falar que tem visto muita repetição nos seus próprios trabalhos, incluindo aí o Zelda Ocarina of Time. Ele fala também sobre a procura de um jeito de integrar o Game Boy e seus acessórios com o controle do Nintendo 64 e também os seus acessórios. Só vimos isso acontecer mesmo alguns anos depois, quando veio o Game Boy Advance e o GameCube. Aqui no 64 só teve mesmo o Transfer Pack do Pokémon, que funcionou com o Perfect Dark também, que pode não ter sido a mesma coisa, mas podemos ver que foi pelo menos a primeira ideia. E já que entrei no assunto Pokémon, a primeira notícia do dia fala de um momento histórico. Pokémon na televisão. O desenho chegou ao Brasil via programa da Eliana na Record, que muita gente pode não saber ou não lembrar, mas um dia ela foi apresentadora infantil. A primeira bacia de episódios foram 104 capítulos, deve ter sido aquela vez que o último era o do Charizard, que ele não aceitava a autoridade do Ash, e aí numa luta ele fica congelado e o Ash passa a noite inteira tentando mantê-lo aquecido. E aí ele se recupera, fica tudo numa boa, o episódio acaba e o próximo é o primeiro desde o começo. E foi assim até o dia que eles compraram episódios novos, se não me engano foram os da Liga Laranja. E a coisa continuou daí pra frente. Sendo que a Record realmente usou e abusou de Pokémon. A Eliana, eu lembro que na época gravou um CD que tinha músicas do Pokémon. E depois tentaram fazer a mesma coisa com Sailor Moon. Foi mais ou menos na época que a Band pegou o Dragon Ball, mas bastou eles perderem os direitos de exibição que magicamente Pokémon passou a ser coisa do diabo. Em outra notícia a ver com esportes, temos aqui a aposentadoria do astro do rock Wayne Gretzky, o grande 99, o ídolo do irmão do Chris. O cara se aposentou justamente no ano de 99 e a sua nota foi por conta dele ter assinado vários jogos, dois deles por esse tempo no 64 que são jogos muito bons. Tinha tudo para dar errado quando levamos em conta que foram feitos pela Midway e que tinha um outro oficial da Electronic Arts andando por aí. Esse também era bom, só que o da Midway tinha o extra de poder jogar um modo arcade que era todo aloprado, no estilo do NBA Jam. O texto acaba aqui com uma pergunta. Será que o Wayne vai aparecer em outros jogos ou cairá no esquecimento? Como se trata de hóquei no gelo, e ele saiu das quadras, o certo seria perguntar se ele vai cair no aquecimento. Tem mais jogo vindo por aí. Duke Nukem em dose dupla. O Game Boy Color vai ter o seu, que retorna às origens 2D, que pouca gente deve ter visto. E falo isso dos dois jogos, tanto a sua origem 2D, os jogos lançados para computador há muito tempo mesmo, e esse do Game Boy, que eu nunca vi para vender em nenhum lugar e também era difícil de baixar nesses sites de emuladores. O outro jogo que tem aqui teve a ajuda do Huawei. 0 hora no Nintendo 64.
já estava anunciado, mas que nesse caso teve o lançamento adiado. Procedimento padrão. Depois de boas notícias do dia, podemos começar muito bem os previews. No Nintendo 64, Vida de Inseto. Pensando melhor, todos os lançamentos do mês são para Nintendo 64. Achei que fosse ver alguma coisa de Game Boy também, mas não teve nada. Vai ter na outra revista, que é a segunda parte do episódio de hoje. Voltando ao assunto. Vida de Inseto, feita pela Pixar nessa época, não joguei, mas vi que o pessoal da locadora gostava muito. Era um daqueles que sempre tinha alguém jogando para tentar zerar. Tirando por aí, deve ser legal. Quem souber, diga aí nos comentários. O próximo, esse sim eu joguei. É o Monaco Grand Prix. Fórmula 1 que não era oficial e veio com times e pilotos fictícios. O resto, com as pistas, as placas, o caramba, era tudo licenciado e servia para fingir que era o ano de 98. Um bom jogo, mas não era melhor do que aquele outro que era oficial. Tinha o modo arcade que era muito mais fácil de pilotar e que se corria quanto tempo. Pode divertir até mesmo quem não é fã da categoria. É um jogo bom o bastante para isso. O verdadeiro peso desse jogo pode ser visto nas suas telas de carregamento, que não vi nada de especial nos gráficos ou no som que justificasse isso. Mas também pode ser porque ele foi lançado para o Dreamcast e essa versão, mesmo convertida e diminuída, deve ter ficado pesada para um cartucho. Lembrando que na versão do Dreamcast tinha também um modo que a gente jogava com carros antigos. Uma novidade que fez falta em muitos jogos dessa época. Agora vamos sair daqui e correr direto até o lançamento do mês. Tudo Nintendo 64 também. E começando com Star Wars Racer. Para essa parte vou usar de forma extraordinária as fotos da matéria que fizeram para a revista, que é a segunda parte, e assim já mata 2 Ewoks só com uma espadada. Star Wars Racer vem direto da famosa cena do Ameaça Fantasma, o episódio 1. Foi descaradamente mais uma coisa para tirar mais um trocado nos nossos bolsos, só que teve a diferença de ter ficado um jogo muito competente. Seus gráficos usam a expansão de memória muito bem e é cheio dos detalhes. Tem muita coisa num lugar só que ajuda a completar o visual e dá um clima certo. Dão aquele ambiente de Star Wars. Os seus problemas aparecem quando começamos a notar que tal coisa poderia ser de tal jeito para ficar melhor, e essa é uma impressão que não aparece à toa. São coisas como as corridas não terem música, só a partir da última volta, e quando começa a tocar é sempre o tema do filme, a mesma música que se repete em todas as vezes. O sistema de comprar peças para melhorar o pódio, que é deficiente. Em vez de usar só o dinheiro, tu dá o valor da peça atual e paga a diferença. Só que de vez em quando vai aparecer uma peça que é melhor, só que é mais barata do que a peça que tu já tem. Então, em vez de gastar dinheiro com a melhora, tu vai ganhar dinheiro e trocar uma peça. E depois disso, a dificuldade do jogo, quando chegar lá nos níveis mais avançados, e também a dificuldade do jogo, quando estiver lá na frente, vai se resumir a pistas que têm sequências de curvas que são bem estreitas. É por isso que a recomendação desse jogo vai ficar para a versão do Dreamcast ou a do PC, que algumas dessas coisas foram corrigidas e o jogo todo ficou muito melhor de qualquer forma. Lançaram também uma versão para os arcades, que foi feita pela Sega, e tinha uma para o PlayStation, que foi planejada, mas foi cancelada. Também tem uma para o Game Boy Color, que virou corrida 1 contra 1. E não ficou tão legal assim. Teve uma continuação no PlayStation 2 e lançaram outros jogos de corrida com o tempo que não tinham nenhuma relação direta. Tipo o Super Bombard Racing e o Demolition. Esse aqui é tipo pegaram o Vigilante 8 e colocaram um tema de Star Wars por cima. É bem ruinzinho, não joguem não. Depois dessa tem mais corrida. Eu que sou fã de jogo desse estilo, achei tudo que precisava no Nintendo 64. Aqui vemos as aventuras do Fusca. Já parece um jogo mais comum. São pistas no planeta Terra, os carros são versões diferentes do New Beetle, aquela repaginada que deram no Fusca. Nas mãos da Electronic Arts, as fotos passavam uma ideia de que simplesmente pegaram o Need for Speed 3 e aí tiraram todos os carros e ficou só o Fusca. Só que eles foram muito além disso. Primeiro que esse é um jogo sem grandes compromissos com a realidade. De fato, seu estilo ficou mais para San Francisco Rush do que Need for Speed. E ele ainda tem, como ponto a favor, que não tem 10 kg de bug para torrar a paciência. As pistas são todas bem distintas, com o seu próprio cenário, e tem dezenas de caminhos diferentes. Pode ser um atalho, um desvio, uma rampa, pular por dentro de um prédio, uma caverna, o que for. A grande diversão é correr por aí e encontrar esses atalhos, pois como objetivo secundário, é preciso achar pelas fases essas caixas numeradas que podem ver aí no vídeo.
Se juntar todas, vai dar 100 pontos que desbloqueiam os truques para o jogo. E é bom saber que estão espalhadas por aí por todos os caminhos que aparecem. Qualquer possibilidade é um atalho e a sua recompensa, além de chegar na frente dos outros carros, é completar essa pontuação. E isso não é uma coisa que vai acontecer de primeira. Muitas dessas caixas estão em lugares que o primeiro Fusca, o Fusca normal, não consegue alcançar. E por isso é preciso ir lá e jogar o campeonato. Eles vão aumentando a dificuldade a cada nível. E quando tu vence algum, são liberados novos modelos de Fusca que são mais rápidos, mais fáceis de dirigir, essas coisas. E também novas pistas. E aí sim, com esses, dá pra pegar aquela rampa e pular até aquele lugar que parece longe demais. E também os outros tipos de atalho. Aqui também tem corrida para 2 jogadores e um modo de batalha que vão até 4 ao mesmo tempo. É um cartucho daqueles que tem desafio na medida certa e diversão que não acaba mais. Agora uma curiosidade. Na Austrália, o jogo foi lançado com outro carro no lugar do Fusca. Se trata do HSV, que é um carro mais conhecido por lá. O jogo ficou a mesma coisa, mas com um automóvel diferente. E por fim, não tem como negar. É tudo uma grande peça de propaganda que foi armada pela Volkswagen, mas funcionou tão bem como jogo, que é mesmo um título imperdível e recomendado. Procure depois pela trilha sonora, aqui pelo YouTube, que também ficou muito boa. E o mesmo não se pode falar do próximo, Micro Machines 64. Continua a série que vem desde os 8 bits dessa linha de brinquedos. Ficou bem feio, é um jogo que tinha tudo para dar certo, mas ficou qualquer coisa. Os caras não conseguiram usar o poder que tinha em mãos. Depois não é bem corrida, mas ainda tem um pouco disso no seu nome. Lodge Runner 3D. Nova versão de um jogo antigão. Aqui se trata de entrar nas fases e catar todo o ouro antes dos inimigos. Um esquema simples que mais uma vez foi estragado por causa dessa necessidade de fazer tudo em 3D nessa época. Poderia ter dado mais certo se tivessem desenvolvido mais a ideia, em vez de simplesmente fazer aquele jogo com gráficos 3D. E infelizmente o Lodge Runner não foi o único jogo clássico que caiu nessa armadilha. Nessa parte agora vem o principal lançamento do mês, que não é o Star Wars Racer, como a capa pode ter mostrado, e sim o Super Smash Bros, que estava no meio da revista. Ele foi jogado para o final sem qualquer vergonha na cara. Foi o primeiro jogo dessa série que botou a galera da Nintendo e os convidados para lutar entre si, mas não foi o primeiro no estilo. Power Stone já tinha feito algo parecido no Dreamcast um ano antes, de uma forma que foi um pouco diferente, e antes disso teve no arcade um jogo chamado The Outfoxes, que é uma luta entre 2 jogadores por um cenário gigante com vários tipos de ataques e de armas. A base do Smash Bros foi um jogo que tinha começado a ser desenvolvido, que era uma luta com até 4 jogadores, que foi feito pelo Masahiro Sakurai, o cara que criou o Kirby. Ele mostrou para Nintendo e aí vieram com a ideia de colocar os seus personagens no meio. E o elenco é mesmo um belo apanhado atual da Nintendo. Atual que eu digo, o ano de 99. Mario, Donkey Kong, Link, Samus, Yoshi, Kirby, Foxy e o Pikachu. Cada um tem o seu cenário. Depois de fazer algumas coisas, dava para habilitar os secretos Jigglypuff, o Pokémon que canta, Capitão Falcon do F-Zero, o Ness do Earthbound, e o Luigi, que se juntar com o Mario, fica uma bela paródia de Ryu e Ken, por incrível que pareça. E é disso que o jogo trata. Porrada livre pelo cenário, 2 a 4 jogadores de uma vez só, com qualquer combinação de cada um por si, de duplas, parcerias, o que for. Antes é definido um número de vidas que todo mundo vai ter. E aí, solta eles na arena, deixa que a porrada come solta. Quando alguém vai pra fora, dá até pra voltar, mas se não conseguir, é uma queda e vai embora uma vida. O último que ficar em pé ganha a luta. Para que isso aconteça, tem ataques normais, especiais, arremessos e os itens, que aí sim chegamos no ponto que dá a graça. Os lutadores podem pegar a recarga de energia, bombas, minas, a flor de fogo, espada, pistola laser, o martelo lá do primeiro Donkey Kong, a bazuca do Super Nintendo, estrela, casco de tartaruga, pokebola. O que aparecer na tua frente está valendo. E o cenário também é cheio de armadilhas, e tem que ficar de olho nisso. A fase da Samus, por exemplo, tem a maré cheia, que a lava vai subir. O castelo da fase do Link tem tornados. No espaço, em cima da nave do Star Fox, algumas outras naves menores vão aparecer e atirar nos jogadores. No centro Pokémon vai aparecer algum que vai atacar quem estiver na frente dele, e assim por diante.
O perigo tá mesmo em todos os lados e faz parte da diversão e da estratégia saber o que fazer quando essas coisas acontecerem. Assim como é também realmente necessário que Smash Bros seja jogado com outras pessoas reais para ter qualquer tipo de graça. O modo para um, seja versus contra a CPU ou o modo história, vai cansar muito rápido. Tem lá fases que são lutas diferentes, tipo a do Yoshi, que é jogar para fora uns 30 ou 40 Yoshis, de todas as cores que tu pode imaginar. Tem a penúltima, que jogamos contra versões metálicas dos personagens e o próprio Mario metálico. E na última fase, a mão gigante. Nem mesmo o modo de jogar separadamente as fases de bônus, que são parte de desbloquear personagens secretos, também é uma coisa que tem uma vida muito curta. E a diversão mesmo é jogar com outras pessoas, botar 4 controles e ver o que acontece. É aqui que mora o verdadeiro propósito do Super Smash Bros. E isso ele faz muito bem. É um jogo muito recomendado mesmo. Esse aqui, o do Cubo, o do Wii, o que for. Jogue, mas jogue com outras pessoas. Depois dessa, a revista ainda tem mais um bloco que relembra a série do Mega Man e vai acabar com essa propaganda do livro do Kiss. E por enquanto vocês ficam aí com esse beijo que vou chamar um intervalo comercial e na volta tem mais. Chama aí. So checho nakalankano rescue team tugenda kubanga twolekera sinema ate nate jukira sinema ene kusiba kuba naffe aba Ramon Films Productions kasitaba waraba filimu nga Who Killed Captain Alex toyina kusubwa eno rescue team okuvirira mbanaffe aba Ramon Films Production baana bawano bannayuganda agambye onyumirwa action packed rescue team stop deadly kicks Ramon tosubwa rescue team kasitaba waraba filimu nga Who Killed Captain Alex nani stop deadly actions Ragambye kina Uganda gwe kina Uganda naye kintabuli ekina Uganda ekintabuli Uramuro coming soon very soon near you kuno gwa muliro fire tulina n'omuchina wuno bamuyita Bruce Bai original names action comes from the word go take nani stopi movie olaba yagambye obutasubwa gwani anaasubwa Ramon Films Production bali ku mukutu www.ramonfilmsproduction.com. De volta com o programa, vamos continuar com a Nintendo World Dash, maio de 1999. Donkey Kong 64 apareceu na E3, assim como Perfect Dark e outros. E dessa vez o Game Boy Dow guarda sua graça, também tem lançamentos por aqui. Hoje é dia de fartura, do tipo que a essa altura do vídeo pode fartar tempo para mostrar tudo. Mas isso é o que fazemos de melhor, então vamos começar com esse papo. Nas notícias do dia já vamos ver o lançamento de Armorines, jogo de tiro com insetos gigantes que vem dos quadrinhos, assim como era o Turok. E infelizmente também é pelas mãos da Klein, o que derruba qualquer ânimo de ter em mãos um jogo que lembre pelo menos o Tropas Estelares. Mas a coisa melhora. Embaixo eles falam que Galaxy 3 vai chegar também, e mais embaixo a Electronic Arts capricha na porrada. Knockout Kings 2000 vai ganhar a sua versão 64 também. Só que ficou bem diferente do que lançaram no PlayStation. Ele não teve um modo realista, só teve mesmo o arcade, que era todo aloprado e cheio das ondas. Entre outras coisas, dava para colocar lutadores de categorias diferentes para lutar, e isso era o cúmulo do desequilíbrio. Dá pra colocar o peso pesado contra peso mosca, nem tem graça assim. Outro lançamento que não consegui jogar foi o Ogre Battle do 64. O do Super Nintendo foi um RPG que eu gostei muito e também quis muito ver como ficou esse, mas nunca achei um pra alugar por aí. Hora de ver o que dá pra fazer com emuladores então. Nos previews tem outro que não joguei também, Jet Force Gemini. Esse eu ouvi falar muita coisa boa, mas o que me parecia foi mais uma aventura 3D da Rare, agora tem tiros. Não, obrigado. Já tive bastante com Banjo-Kazooie. Depois tem lá no alto Command & Conquer.
adaptação do PC que manteve a tradição de que console não é lugar de RTS. Há de se reconhecer que os caras se esforçaram. Os cenários e os veículos ficaram em 3D e manteve a cara do jogo numa boa, só que no resto, o jogo mesmo, ele não se sustenta. Os controles ficaram ruins demais. Também se perdeu muito no som e os vídeos que tinham entre as fases agora viraram fotos. E eles eram um dos pontos altos do jogo. Para sua sorte, pouco tempo depois lançaram o StarCraft, que conseguiu ficar ainda pior do que esse jogo. Ele sim leva o título de pior RTS do sistema. Depois dele, é hora de falar em corrida de novo. Revolt, carrinhos de controle remoto. E as pistas são os lugares que esses carrinhos andam. Tem rua, tem casa. O seu esquema de corrida é uma tentativa reduzida de Mario Kart. Os itens e as armas estão lá, mas eles não são o ponto principal da corrida. Funciona tudo muito bem e está num nível que nem dá para acreditar que foi feito pela produtora Iguana, que é irmã da Klein. O que não sei dizer é se essa foi uma versão 64 mesmo, legítima, ou se adaptaram a do PC, que era um jogo inacreditável de bem feito. E é recomendado. Embaixo tem World Driver Championship, não confundir esse com MRC. Esse aqui é outra história e não tem nenhuma relação. Foi feito pela mesma equipe do Top Gear Rally, que mostra que estudaram direito e conseguiram com esse jogo o mais perto que dava para chegar de um Gran Turismo ou um Need for Speed. Pelo menos na parte da progressão do jogo. No resto não tem nem pistas nem carros reais. O que é um defeito, mas não mata o jogo por completo. É uma boa corrida e o desafio é implacável, faz muito bem o seu serviço. A única coisa que achei mesmo esquisito foi que não usaram a expansão de memória para fazer gráficos melhores. Mas eles foram lá e colocaram um modo de alta definição que diminui a tela para conseguir fazer isso. E aí o jogo fica mesmo mais bonito, mas ocupa só um terço da tela. Nessa época não era todo mundo que tinha uma TV grande, e aí não dava para ver muita coisa desse jeito. E colocar um modo de compatibilidade com a expansão de memória parecia ser uma coisa que devia ser fácil, porque todo mundo estava fazendo isso. Já nessa época era difícil ver um jogo de corrida ou de esporte que não fazia isso. E a expansão seria muito bem-vinda aqui para esse jogo, justamente o que merecia e que precisava dela. E aí, com o fim dos previews, começa a E3 de 1999. Claro, só as coisas da Nintendo. Star Wars e Pokémon marcavam o território onde estava um dos mais esperados desde muito tempo. Donkey Kong 64, uma trilogia matadora no Super Nintendo. E o que dava para esperar da sua entrada no mundo 3D? Ninguém precisava da visão além do alcance para saber que vinha por aí mais uma aventura em 3D e que poderíamos jogar com mais de um personagem. Até porque sair disso seria tropeçar no que fez a série Donkey Kong. O que tinha no ar era que, se tratando de um personagem tão querido pelos fãs e pelos seus criadores, eles teriam o cuidado necessário e prometeram muito. Só roda se tiver a expansão de memória, o que pode ser um bom sinal, estão caprichando no jogo. Só que teve um dia aí que revelaram que o jogo poderia rodar normalmente sem a expansão, ou melhorado se tivesse uma, até a hora que descobriram um bug que a expansão corrigia e teve que ser desse jeito, em vez de corrigir o bug. Nessa hora que a vida lhe deu uma banana, a Nintendo resolveu fazer bananada e decidiram que o Donkey Kong 64 vai trazer de graça na sua caixa a expansão de memória. Assim dá para distribuir o acessório e vamos evitar uma dor de cabeça quando vier o Perfect Dark e o próximo Zelda. Já o review do Donkey Kong 64, vamos ver quando chegar a edição que aconteceu o seu lançamento. Aqui ele ainda é um preview. E isso também vale para o Perfect Dark, que está na outra página. Esse daqui talvez estivesse com a expectativa no mesmo nível do Donkey Kong, simplesmente por ter sido apresentado como a sequência do GoldenEye 007. Por mais que tenham falado muito que era por causa de tudo isso, foi uma coisa que estavam mesmo olhando só uma pergunta: como vai ficar o multiplayer? A grande questão, a pergunta que vale R$1 milhão em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. A resposta dá para encontrar se tu clicar ali no canto da tela onde tem a letra I, dentro de uma bola branca, que aí vai aparecer o link para ver o episódio 39 do programa. Foi lá que teve a ação games do lançamento do Perfect Dark e mais um monte de coisa, e aí tu vai saber do que se tratou esse jogo finalmente. Dentro desse card também tem o link do Patreon, que dá para ir lá e deixar a sua ajuda extra para que o programa possa continuar e se manter numa boa. A última coisa que tem aqui é uma página com as informações levantadas até agora sobre o próximo videogame da Nintendo, o Dolphin.
que sabemos que depois mudou o nome para GameCube. Entre outras coisas, falaram aquela conversa de que sua mídia não será mais cartucho e sim um tipo de DVD que será a prova de pirataria. De fato, demorou para o mini DVD da Panasonic ser quebrado, mas isso foi só uma das dificuldades que tinham no caminho. Com o tempo, mais informações apareceram, e aí veio a forma de cubo e aquela coisa toda. Ainda tem muito tempo até esse novo console ser lançado, então nós vamos ver o que ainda tem de coisa dessa época mesmo nos lançamentos do mês. O primeiro é também na onda Pokémon, depois de mais uma matéria sobre o desenho. É o jogo de tirar fotos, o Pokémon Snap. Snap também é o nome do fotógrafo, mas tenho uma ligeira lembrança de ter visto o episódio que ele aparece e ele tinha outro nome. Isso ainda no tempo da Record. Posso estar errado, mas tenho essa impressão aqui. Quanto ao jogo, nós vamos com ele tipo num safari pelas fases, que a ideia é registrar a fauna Pokémon no seu habitat. A mecânica é como se fosse um jogo de tiro em trilhos. Não controlamos para onde vamos, só mesmo a direção que vamos fotografar. Podemos jogar frutas e pokébolas explosivas e tocar a flauta para interagir com os bichos que vão estar numa boa no seu canto. Pode não parecer muita coisa, só que a forma como a natureza natural das coisas se montou é onde está o verdadeiro encanto desse jogo. Fazer ele ser bem mais do que um monte de fanservice. Os cenários da praia, floresta, vulcão, rio e o caramba, que são as fases, também dão uma nova visão de como funciona o mundo Pokémon. Na primeira fase, no meio do gramado, achamos o Scyther capinando. Lá longe no mar tem um Lapras que está navegando. O Kangaskhan tá numa boa, mas quando a gente chega perto ele fica puto da vida porque não quer ninguém perto do seu filhote. Só que ele não resiste e dança quando ouve a flauta tocando. Na fase da floresta nós vemos um lugar que é todo formado pelos Pokémon de tipo planta. E seria um tanto perigoso andar por ali com tantos que são conhecidos por serem venenosos, por exemplo. Quem é fã dessa primeira fase dos bichos de bolso, com toda certeza vai se divertir muito com esse jogo, que é muito recomendado. Diria até que esse jogo ganha de longe do Pokémon Stadium, já que aqui nós temos mais controle da coisa. Lá no Pokémon Stadium a gente só controla mesmo o que os Pokémons vão atacar da próxima vez. Não temos um controle direto sobre eles. Mais um aqui do lado e totalmente nada a ver com o assunto. All Star Tennis 99, de uma certa Ubisoft. Jogo oficial com tenistas reais, dessa época que teve no meio para escolher o Gustavo Guga, o Kirten. Bom jogo, mas nem assim chegou a ter uma grande popularidade. Ao lado nós vamos encontrar um animal raro, Bust-a-Move 99, um dos poucos lançamentos em 2D do Nintendo 64. E esse é 2D mesmo, até onde consigo lembrar não tem nada poligonal ou que chegue perto disso. Se trata ainda do puzzle das bolinhas, mas o modo principal é o arcade, que jogamos sempre contra alguém no esquema que escolhemos um dos personagens e vamos numa batalha de puzzle, como é no Gen Fighter e no Kirby Avalanche, por exemplo. E o legal é que os personagens que tem para escolher aqui vieram de outros jogos da Taito, como por exemplo o Sonic Blast Man, que não aparecia desde o Super Nintendo, e aquele arcade de dar soco. Existe aqui um modo para até 4 jogadores ao mesmo tempo que não poderia faltar nesse sistema, e é bem legal. Saiu para o PlayStation também e vou acabar essa parte dele por causa de uma história muito triste que aconteceu quando o aluguei uma vez. Um dia conto o que aconteceu. Na outra página tem um descanso de 64 bits e vamos ver o Game Boy agora. Primeiro tem Zelda, o Despertar do Link, é a sua versão Deluxe ou DX, como aconteceu com vários outros jogos. Eram relançamentos que à primeira vista só fizeram adicionar cores. E na maioria dos casos foi isso mesmo que aconteceu, mas não aqui. As cores foram para além de só jogar tons por cima também, foi colorização mesmo. E a melhor parte é que o jogo continua compatível com o Game Boy antigo e o Super Game Boy também. O porém é que uma das coisas novas, uma dungeon feita para aproveitar as cores e o novo hardware, não vai ficar acessível, só mesmo se tu jogar no Game Boy colorido. Tem também uma brincadeira de achar o fotógrafo, que ele vai registrar o que o Link está fazendo no momento. E aí dá para pegar essas imagens e mandar para a impressora do Game Boy, que continua valendo normalmente. Seguindo a mesma linha, tem o Tetris DX aqui do lado, que também olhando por alto, só ganhou cores, só que ele tem modos de jogo, tem músicas e bateria para salvar o jogo e a sua pontuação, finalmente, algo muito bem-vindo. Temos que lembrar que até o Brick Game salvava a sua pontuação quando tu desligava.
Só era apagado se tu tirasse a pilha e colocasse de novo. E ele era um jogo piratão. O original pode ter demorado, mas finalmente ganhou essa função. Embaixo tem outro que eles falam que é um jogo conhecido, mas por essa época nunca tinha ouvido falar. Shadowgate Classic, relançamento que foi do Nintendinho e agora reaparece antes de lançarem a do 64. De forma grosseira, esse jogo é do começo até o final, resolução de puzzles e achar itens para usar no lugar certo e fazer isso de novo e vai para lá, vai para cá, conversa com aquela pessoa. É basicamente isso até chegar ao final. E deve ser um jogo muito bom mesmo, porque eles falam que as imagens são estáticas, tem poucas músicas, tem poucos efeitos sonoros, e mesmo assim ele é viciante. E tirando pela versão 64, que cheguei a jogar, não tem mesmo muita ação, só tem mesmo isso, não tem combate, só mesmo andar pra lá e pra cá. Vai que presta mesmo. Quem quiser jogar, arrisque-se aí. E por fim, vamos acabar a segunda parte com a mesma propaganda do livro do Kiss que já vimos ainda agora. Esse é o final do episódio de hoje. Nintendo World 9 e 10, abril e maio de 1999. Juntas vieram fazer o episódio 99 do programa. Hora de dar a sua curtida e deixar seu comentário e mandar compartilhada para mais gente vir aqui assistir. O próximo episódio vai ser alguma coisa bem especial, já vi que não dá para fugir disso, então não percam essa. Vai entrar no ar por aqui mesmo, ou então tu já pode ir lá no Patreon dar uma ajuda e assistir ao episódio 100 imediatamente. Como já falei, chegamos ao final do episódio de hoje, e com isso fica um agradecimento por vir aqui nos sintonizar novamente. Um abraço a todos e até a próxima!